Amém. Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do nosso irmão Raione com essa mensagem, com essa palavra. E de fato, nós precisamos estarmos sempre nos alimentando da palavra do nosso Senhor, da palavra de Deus, porque ela é um nutriente que nutre a nossa vida espiritual, que tonifica a nossa alma, e é muito importante nós estarmos sempre buscando esse alimento que é acessível. Basta nós abrirmos esta maravilhosa palavra e ouvirmos o Senhor falando conosco. Às vezes eu fico pensando, às vezes as pessoas elas vão tão longe para ouvir Deus, às vezes as pessoas elas vão buscar em lugares tão distantes. Não estou dizendo que seja errado, mas, meus irmãos, eu quero apresentar a você o meio mais eficaz e mais seguro de você ouvir a voz do Senhor é através da palavra dEle. Esta palavra que é acessível a você, esta palavra que ela está presente sempre na sua vida, mas às vezes os afazeres da nossa vida, a dinâmica da nossa vida, às vezes nos impede de buscar esse alimento para a nossa alma, mas que nós possamos mudar isso em nossa vida, que nós possamos estar sempre nos alimentando da palavra dEle. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que nos escreveu João, Evangelho de Jesus que nos escreveu João, o capítulo 11, nós vamos estar lendo do versículo 39 ao versículo 45, Evangelho de João, capítulo 11, vamos estar lendo do versículo 39 ao 45, para nós ganharmos tempo, porque o texto ele é um pouco grande, e se nós formos lermos a partir do verso 1, nós vamos perder muito tempo, mas para nós compreendermos o que o Senhor ele quer falar aos nossos corações nessa noite, nós vamos estar lendo assim a partir do verso 39. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, mas já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se credes verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai ir. Somente até aqui, meus irmãos. Nós vamos estar fazendo a leitura apenas até esse versículo. Esta passagem é uma passagem clássica, bastante conhecida, bastante dita, bastante pregada, mas foi esta a mensagem que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor me direcionou para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Hoje à tarde, quando eu recebi a mensagem do pastor Eliezer, eu fui buscar na palavra de Deus uma palavra, algo que o Senhor queria estar falando com a igreja, e o Espírito Santo me direcionou a esta passagem. Como eu já disse, é uma passagem clássica, bastante conhecida,
bastante pregada, mas eu quero, dentro desta palavra, compartilhar com os irmãos alguns pontos, que o Espírito Santo de Deus, ele tem ministrado ao nosso coração. E dentro da temática, vendo a glória de Deus, eu gostaria de estar pontuando algumas questões bastante interessantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano, porque eu quero, nessa noite, que os irmãos apliquem o que nós vamos estar falando aqui nessa noite, na sua vida, no seu cotidiano. Eu quero, como introdução, nesta noite, dentro da temática que eu já disse, vendo a glória de Deus, nós vamos ver essa glória do Senhor, ela sendo manifestada em muitos momentos, em muitas áreas distintas. Nós vemos o Senhor Jesus, Ele revelando essa sua glória, Ele revelando esse seu poder através da natureza ou sobre a natureza. Quando Jesus ele vai até uma figueira, buscar fruto naquela figueira, e ele não encontra fruto naquela figueira, ele lança uma palavra sobre aquela figueira, dizendo que nunca mais ninguém coma fruto de ti. E nós vamos ver que aquela figueira, ela seca. Então nós vamos ver aqui o Senhor, Ele demonstrando o seu poder sobre a criação. E uma outra situação muito conhecida é a passagem onde os discípulos estão juntamente com o Senhor no barco, no meio do lago de Genezaré, e aquele barco açoitados pelas ondas e pelos ventos. Eles acharam que aquela embarcação iria naufragar, iria afundar, iria sucumbir às ondas. E o Senhor Jesus ele lança uma palavra, dizendo para o vento e para as ondas se aquietar. E a palavra fala que houve uma grande bonança. Nós vemos mais uma vez o poder de Deus, a glória de Deus sendo manifestada sobre a natureza. E uma outra situação que nós vamos ver a glória do Senhor ela ser revelada, ela ser mostrada, nós vamos ver isso através das enfermidades. Eu não vou aqui enumerar, mas são tantos momentos, tantas pessoas que passando por situações adversas na área da saúde, elas foram até o Senhor e tiveram a sua saúde restaurada. Nós podemos citar a mulher do fluxo de sangue, nós podemos citar o cego Bartimeu, nós podemos citar também aquele paralítico que há 38 anos estava ali à beira do tanque de Betesda, esperando que a água fosse agitada para que alguém o pudesse lançar ali dentro, para que ele pudesse ser curado. Nós podemos citar o leproso que teve a sua lepra restaurada pelo Senhor, teve a sua vida restaurada, da sua lepra pelo Senhor. E podemos citar inúmeras outras situações envolvendo enfermidade, aonde a glória do Senhor, aonde o poder do Senhor foi manifestado. Outra situação também, que nós vamos ver a glória e o poder de Deus ser manifestado, é sobre os espíritos imundos. Podemos aqui citar o exemplo aquele endemoniado de Gadária. Nós podemos citar o exemplo da filha da mulher cananeia. Nós podemos também citar o exemplo daquele jovem que o pai dele foi até o Senhor Jesus pedir por ele, clamar por ele, porque o seu filho ele era atormentado por um espírito que o apanhava, o lançava na água, o lançava no fogo. E nós vamos ver o poder de Deus ser manifestado sobre os espíritos imundos. E para finalizarmos, nós vamos ver o poder de Deus, ele ser manifestado, a glória de Deus, ela ser manifestada sobre a morte. Podemos citar como exemplo a filha de Jairo. Podemos citar o exemplo do filho
daquela viúva de Naim, a qual o pastor Rodrigo, há um tempo atrás, falou com bastante eloquência sobre aquele assunto, onde envolvia a ressurreição daquele jovem, do filho daquela mulher, daquela viúva de Naim. E chegamos também como exemplo a esse texto a qual nós lemos, aonde Jesus, ele ressuscita a Lázaro. Nós vamos ver o poder de Deus, ele ser manifestado também sobre a morte. O que eu quero com isso a nível de introdução nessa noite, meus irmãos? Eu quero dizer para você que eu e você servimos a um Deus que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Eu e você servimos a um Deus que nada é difícil para Ele. Absolutamente nada é difícil para Ele. Talvez esse texto, talvez essa passagem no ministério terreno de Jesus aqui, talvez essa situação foi a situação mais complexa dentro de uma ótica humana, falando para o Senhor Jesus do que as outras demais. Porque Jesus aqui, ele ressuscita um defunto já de 4 dias. Eu digo, talvez seja mais complexa na ótica humana, porque isso é para a gente. Porque para o Senhor Jesus, isso foi tão simples quanto curar a febre da sogra de Pedro. Sabe por quê? Porque o poder do nosso Deus é ilimitado. O poder do Senhor a qual eu e você servimos é ilimitado. Ele pode todas as coisas. Ele tem o poder para fazer e operar todas as coisas. Então, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam nessa noite que nada pega Deus de surpresa, nada pega o Senhor de surpresa, porque o Senhor, ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E eu quero pontuar algumas coisas dentro desse texto, nessa noite, e a primeira delas, que eu quero estar pontuando com os irmãos, nós vamos ver no versículo de número 2, desse texto a qual nós lemos. Nós não chegamos a ler o versículo 2, mas está nesse capítulo 11 do Evangelho de João, que diz o seguinte, no versículo 2: Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. O que eu quero pontuar dentro dessa passagem, a primeira coisa que eu gostaria de estar pontuando nessa noite, era o nível de intimidade que aquela família, tanto Marta, Maria e Lázaro, tinha com o Senhor Jesus. O texto aqui vai revelar algumas experiências que eles já tiveram com o Senhor. Era uma família íntima do Senhor. Quando Jesus ia por aquela redondeza, quando Jesus subia para algumas festas naquela região, era na casa de Lázaro, de Maria e de Marta que Jesus repousava. Era ali que Jesus ficava, porque aquela família, ela já tinha nutrido um certo nível de intimidade com o Senhor. Meus irmãos, eu tenho batido muito nessa tecla, a questão da intimidade com o Senhor. É algo que nós precisamos estar sempre buscando. Aquela família, ela tinha um relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus estava sempre presente em sua casa. Jesus estava sempre presente no meio daquela família. Assim como Jesus quer estar sempre presente na sua casa. Assim como o Senhor Jesus, ele quer e deseja estar sempre presente na sua família. Mas isso é algo, meus irmãos, intimidade é um processo. Você não se torna íntimo de alguém da noite para o dia. Isso é algo que precisa ser nutrido. Isso é algo que precisa ser alimentado a cada dia. Não tem como eu me tornar íntimo de alguém se eu não converso com esse alguém.
Não tem como eu me tornar íntimo de alguém se eu não procuro a cada dia mais conhecer aquele alguém. Da mesma forma, não tem como eu me tornar íntimo do Senhor se eu não estreitar o meu nível de relacionamento com Ele através da conversa. E como nós conversamos com o Senhor, pastor Wellington? Através da oração, através da busca, através do joelho dobrado ao chão. É dessa forma que nós estreitamos o nosso relacionamento com o Senhor. Porque é isso que o Senhor deseja ter com você, meu irmão, minha irmã. Relacionamento, intimidade. Mas isso é busca, meus irmãos. Isso precisa ser nutrido na nossa vida. Eu preciso buscar essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Essa família tinha isso com o Senhor. Essa família havia nutrido isso com o Senhor. Porque o segundo ponto que nós vamos observar aqui é que quando elas fazem chegar ao Senhor sobre a enfermidade de Lázaro, ao conhecimento do Senhor sobre a enfermidade de Lázaro, eu acho muito interessante, é a forma como isso acontece. Lázaro está enfermo. Lázaro, ele é acometido por uma enfermidade. E as irmãs dele, elas mandam um mensageiro até o Senhor Jesus. Você vai ver isso no versículo 2 do capítulo 11. E esse mensageiro tem uma mensagem simples e objetiva, sem muitas delongas. Ele chega para o Senhor Jesus e diz o seguinte, conjecturando aqui: eu venho aqui amando de Marta e de Maria, e elas têm uma mensagem para o Senhor. Elas mandam te dizer que Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Só isso. A mensagem não tinha mais nenhum teor. A mensagem era essa. Elas mandaram o mensageiro para dizer: diga a Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. Meus irmãos, é importante nós nos achegarmos ao Senhor. É importante nós levarmos as nossas necessidades até o Senhor. É importante nós intercedermos por alguém. Isso é muito importante. Mas eu não vejo, vamos dizer que aqui lá Marta e Maria está fazendo uma oração pela vida de Lázaro, pela enfermidade de Lázaro. Ela está apresentando ao Senhor a enfermidade de Lázaro. E eu acho interessantíssima a forma como elas assim o fazem. Porque eu não vejo nenhum determinismo cego na forma como elas abordam o Senhor Jesus, como elas fazem aquela mensagem chegar até o Senhor Jesus. Eu não vejo nas palavras delas aqui, elas colocando o Senhor Jesus contra a parede. Quando você vem aqui em Betânia, é na nossa casa que você fica. Quando você vem aqui, é aqui que você repousa. Agora Lázaro está doente. Você que tem curado muitas pessoas, você tem feito muitos sinais, agora é hora de você fazer por aquele a quem você ama. Eu não vejo elas abordando o Senhor dessa forma. Ela simplesmente fala: aquele a quem tu amas está enfermo. Meus irmãos, cuidado da forma como nós levamos as nossas necessidades até o Senhor Jesus. Não acredite nesse determinismo cego que você vê ser falado nas mídias, nos evangelhos televisivos, porque não é dessa forma que nós devemos abordar ao Senhor Jesus. Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Deus, Ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo que saia da nossa boca. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Mas elas abordam o Senhor de uma forma simples, humilde e objetiva. Aquele a quem tu amas está enfermo. Está enfermo aquele a quem tu amas. E nós vamos ver que Jesus, ele diz, responde para
quando Jesus recebe essa mensagem, ele fica no lugar onde ele estava por mais 2 dias. Ele fica ali, ele recebe aquela mensagem e fica ali por mais 2 dias. E talvez esta aparente demora do Senhor Jesus em permanecer ali por mais 2 dias, talvez nós julgamos que o Senhor ele tenha demorado, talvez isso aumentou a ansiedade de Marta e Maria. Por que não? Porque elas eram humanas, como eu e você somos. Quando nós temos uma necessidade, meus irmãos, nós temos urgência naquela necessidade. E quando elas dizem, aquele a quem tu amas está enfermo, nas entrelinhas, elas estão expressando essa necessidade. Sabe por quê? Porque quem ama tem pressa de atender a necessidade daquela pessoa a quem você ama. Se eu amo uma pessoa e eu tenho a solução para o aparente problema que aquela pessoa está enfrentando, é lógico que eu vou ter pressa em atender a necessidade desta pessoa. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele faz o contrário. Ele espera, ele fica mais 2 dias ali. E com isso, eu quero pontuar aqui a terceira coisa dentro desse texto. Meus irmãos, o Senhor, ele tinha o controle daquela situação em tuas mãos. O Senhor, ele tinha o controle daquela situação em tuas mãos. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por que Jesus espera 2 dias? Por que quando Jesus recebe a mensagem, ele não vai de pronto a atender a necessidade de Marta e de Maria, de Lázaro, que ainda estava vivo até aquele momento? Porque Jesus ele não vai de pronto a curar aquela enfermidade. Ao invés disso, ele espera 2 dias ainda no lugar onde ele estava. Às vezes nós julgamos que as coisas elas saem do controle. Às vezes as coisas elas até saem ao nosso controle. Mas nós servimos a um Deus que nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Porque o Senhor esperou, porque ele tinha propósito em esperar. Ele tinha algo a fazer. E nós vamos entender isso um pouco mais para frente. O Senhor, ele tinha algo maior para fazer na vida de Lázaro. Talvez se o Senhor Jesus ele fosse de imediato, ele iria chegar ali e apenas curar uma enfermidade, como já era a rotina no ministério dele. Jesus sempre fazia isso, mas Jesus tinha algo maior, e é o 4º ponto que eu quero estar pontuando nessa noite. Deus tinha algo, o Senhor tinha algo maior reservado para aquela família. O Senhor não queria ir ali para simplesmente curar uma enfermidade. Ele queria ir ali para fazer algo maior. E eu quero que nessa noite, meus irmãos, que você entenda algo. Que entendamos algo nessa noite. Deus, ele não demora. O Senhor, ele não demora. Assim como às vezes nós julgamos quando lemos essa passagem, que o Senhor tenha demorado a chegar até onde Lázaro estava, a atender a necessidade de Lázaro, mas Deus tinha algo muito maior reservado para aquela família. Sabe por quê? Jesus ele espera 2 dias. Nesse meio tempo, Lázaro morre. E quando Jesus chega até aquela aldeia, Lázaro já está morto. Mas Lázaro não tinha acabado de morrer. A palavra nos revela que Lázaro já estava morto e já havia 4 dias. 4 dias que Lázaro já tinha sido sepultado. Meus irmãos, existia um ensinamento dentro da cultura dos rabinos judaico, que quando uma pessoa morria, ela poderia ser trazida de volta à vida, Deus usando um instrumento para isso,
até o terceiro dia. Ou seja, dentro dos ensinamentos dos judeus rabinos, até o terceiro dia, Deus poderia usar um instrumento para trazer uma pessoa à vida. Depois de 3 dias, era só mesmo se o próprio Deus se manifestasse em pessoa para assim o fazer. E Jesus espera exatamente 4 dias. Chega no 4º dia. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, Ele queria se revelar. Deus, Ele queria mostrar com isso que Ele era o próprio Deus. O que Deus tinha reservado para aquela família era muito maior. O milagre era muito maior do que simplesmente a cura de uma enfermidade. Eu vou encerrar aqui porque o meu tempo já terminou. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meus irmãos. Eu não sei, nessa noite, o tamanho da sua situação que você está enfrentando. Talvez essa situação ela tenha aumentado. Talvez o nível do seu problema ele tenha aumentado. Às vezes, ele já até saiu do seu controle. Porque vamos convir uma coisa, meus irmãos. Uma enfermidade, talvez um medicamento resolveria. Uma enfermidade, talvez um bom médico resolveria. Uma enfermidade, talvez o chazinho da nossa vovó resolvia. Mas um defunto já de 4 dias, quem pega esse abacaxi para descascar? Quem se prontifica a solucionar um problema desse? Eu não sei nessa noite o tamanho do seu problema. O de Marta, porque agora já não era nem mais o problema de Lázaro, porque Lázaro já estava morto. Mas o problema de Marta e de Maria já cheirava mal. Já era de 4 dias. Conclusão da história. Para concluir, eles puderam ver a glória de Deus. Meus irmãos, você verá a glória de Deus na sua aflição. Você verá a glória de Deus no seu problema. Você verá o Senhor se manifestando ao seu favor na causa que você tem levado até Ele. Simplesmente não perca a sua fé. Simplesmente não perca a sua esperança. Porque vão se levantar pessoas contrárias. A palavra lhe fala que existia muitas pessoas ali que estavam ali para consolar a Marta e a Maria. Existia ali dentro da residência delas ali muitos judeus que foram ali para consolar. Mas sabe que a palavra me revela aqui? Que quando Jesus chega diante do sepulcro onde Lázaro estava, a palavra fala que Jesus chorou. E quando Jesus chora, muitos judeus que estavam ali observando Jesus chorar, diz o seguinte: veja como verdadeiramente ele o amava. Mas existiam judeus ali que quando Jesus chora, dizia: por que este que curou tantas pessoas não curou esse também? E quando nós vamos um pouquinho mais adiante, no versículo de número 45 e no versículo de número 46, nós vamos ver que muitos dos judeus que presenciaram aquele milagre creram no Senhor Jesus, acreditaram no Senhor Jesus. Mas muitos judeus que estavam ali, quando observaram o milagre que o Senhor Jesus fez, foi levar ao conhecimento do sumo sacerdote e dos sacerdotes, que planejavam um meio para prender e matar o Senhor Jesus. Meus irmãos, nem todos que estão à sua volta torcem por você. Nem todos que estão à sua volta, que dizem querer te consolar, estão de fato ali para te consolar. Nem todos que te abraçam de fato. E o texto me revela essa verdade. Muitos estavam ali para consolá-la, mas muitos estavam ali como espectadores. Muitos estavam ali para julgar aquela situação, como assim o fizeram. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o maior de todos estava ali, que era o Senhor Jesus, aquele que pode todas as coisas,
aquele que tem todo o poder, como já foi dito nessa noite, em todas as áreas, em todas as circunstâncias da vida, estava presente ali naquele lugar. Como estar presente aqui nessa noite, como se quer também se fazer presente na tua casa, na tua vida. Busque a Ele, estreita o seu relacionamento com Ele, porque com certeza você verá a manifestação da glória e do poder dEle na sua vida. Amém? Eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Diz alguém que a gente não deve mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso... Não é assim não. Diz alguém que não se deve mostrar para Deus o tamanho do nosso problema, mas mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. E é uma realidade, né? Como o pastor Wellington acabou de pregar aqui, o milagre na sua vida vai ser maior do que você imagina, tá? Isso é uma realidade, porque o Deus que você serve, Ele é maior do que qualquer dificuldade, mesmo que ela seja, aos nossos olhos humanos, incapaz de ser solucionada, porque a nossa natureza, ela pode ser traduzida como incapacidade, mas Deus não. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Então, acredite, tome posse da palavra de Deus e o seu milagre vai chegar. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse culto. Mais uma vez quero te recordar que sexta-feira haverá culto de oração das 19h30 às 20h30 sobre a responsabilidade do pastor Wellington. E domingo, um grande culto de celebração a Deus sobre a responsabilidade do Ministério de Jovens, Ministério Nova Geração. Será uma bênção ver os nossos jovens, ver a atuação intensa da juventude dessa igreja. Haverá louvor, haverá palavra, haverá teatro, como você já viu no anúncio, não sei se está aqui, pode ser que dê tempo ainda de colocar, e você vai ver que será uma bênção o culto de domingo, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te louvar por esse culto, por essa noite, por esse momento, querendo te pedir